Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É com muito prazer que a gente pode estar aqui mais uma manhã para estudarmos a palavra de Deus. Temos já acumulado uma larga experiência na área do estudo bíblico. E eu tenho certeza que você na internet não encontrará ou não encontrará facilmente um trabalho de tanta dedicação como vem sendo feito ao longo desses últimos anos por uma pessoa. Desde o ano de 2021, nós estamos no ar com a nossa escola bíblica à distância ou o nosso estudo bíblico à distância, a nossa EBAD, esse programa que tem ajudado pessoas a conhecer mais a palavra de Deus, a nossa igreja especificamente, a estudar a Bíblia dentro de um processo de ensino e aprendizagem contemporâneo, atualizado, com material próprio de estudo bíblico, com videoaulas disponíveis dominicalmente, ao vivo, para as pessoas assistirem. Olha, gente, é com muito orgulho que eu coloco a minha vida a serviço desse ministério. É um ministério que eu exerço com muito carinho, com muito temor de Deus, com muita dedicação durante toda a minha vida, estudar a Bíblia. E fazer o trabalho do estudo bíblico à distância tem sido uma dedicação do meu ministério, da qual eu me orgulho bastante. Eu tenho consciência de que estamos produzindo algo para fazer o bem para as pessoas. Se você está gostando, deixa aí o seu comentário, faça aí a sua contribuição nesse sentido de falar do que você acha desse programa. Também aproveite para se inscrever no nosso canal. Afinal de contas, a gente está aqui por causa disso. E quanto mais pessoas seguirem a gente, mais o YouTube vai entender que este é um programa relevante. Então, se inscreva no canal, curta a transmissão e compartilhe em suas redes sociais, como a gente fala em todas as vezes, em todas as mensagens que a gente mantém por aqui. Sem mais demora, vamos partir para a aula de hoje. A aula de hoje é uma aula bastante importante dentro do livro de Provérbios. Isso não quer dizer que as outras não forem importantes, mas essa de hoje especificamente vai falar de um campo que que tem mexido muito com as pessoas, que é o campo das emoções, dos sentimentos, esse campo em que as pessoas utilizam esse argumento como uma evidência de que algo lhe faz bem, que está certo e que aquilo que mexe com as emoções é aquilo que importa. O livro de Provérbios se importa com isso também, não é só nos dias de hoje, não. Então, você vai encontrar nesse livro lições maravilhosas sobre isso. Você perdeu alguma aula anterior? Ok, tem aí nossa playlist no canal do YouTube e você também tem à sua disposição uma apostila que está disponível gratuitamente para todos os nossos alunos e alunas. Quer ter acesso? Aqui embaixo na descrição do vídeo você tem o link para os nossos blogs, o blog pessoal, o blog de filosofia e espiritualidade e o blog da igreja, onde você encontra tanto as apostilas quanto a playlist dos nossos vídeos do YouTube. A playlist você pode até acessar aqui já no nosso canal do YouTube. Acabando a aula, você vai lá na nossa página e dá uma olhadinha na playlist e você vai encontrar o estudo bíblico de Provérbios. Não só o de Provérbios, mas de outros estudos também que a gente vem realizando pela internet. Sem mais demora, vamos passar para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é, então, a 16ª
dessa jornada, que vai ter 20 aulas. Ok, gente? Anota aí 20 aulas no livro de Provérbios. Vamos passar então aqui a nossa apresentação. Está aí a nossa apresentação. Você encontra o nosso título do nosso curso, que é Estudos no Livro de Provérbios. O subtítulo, Sabedoria para a Vida, porque era isso que o livro de Provérbios se propunha a fazer, dar lições de vida para todas as pessoas. E nós estamos já na nossa 16ª aula, a 16ª aula que vai tratar das emoções e dos sentimentos. Como que o livro de Provérbios aborda essa questão tão importante para os nossos dias, que é aquilo que eu sinto, aquilo que eu percebo. Então, as emoções e sentimentos, elas têm aí um tratamento especial no livro de Provérbios. Para a gente aquecer o nosso pensamento, como eu faço todo começo de aula, eu quero ler um versículo para você nessa área, que diz assim, Provérbios 17, 27. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Eu diria, se você sabe das coisas, se você é uma pessoa que entende, você sabe se controlar. Você só não se controla porque você não quer. Ah, mas meu gênio é assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não, você não é Gabriela. Você é você mesmo. E você é desse jeito porque você aprendeu a ser desse jeito. E você pode aprender a ser de outro jeito. Isso é muito importante você entender. Não precisa nem você ler a Bíblia para você entender isso. Basta você olhar para você mesmo. Você é resultado dos seus aprendizados. Então, se você é uma pessoa estourada, uma pessoa que se ira facilmente, uma pessoa que se emociona facilmente, não é que você nasceu assim, você aprendeu a ser assim. E você pode ser uma pessoa que sabe se controlar, uma pessoa que tem um espírito sereno, alguém que é comedido naquilo que fala. E o livro de Provérbios propõe exatamente essa leitura da nossa vida. O livro de Provérbios nos ajuda a entender que nós podemos aprender um modo diferente de ser e de agir. E é isso que a gente vai ver na nossa aula. Fica com a gente até o final. Olha, não esqueça de dar a sua curtidinha lá. Segue a gente e você vai ter muito a aprender da palavra de Deus nessa caminhada que vamos fazer juntos e juntas. Bom, gente, o livro de Provérbios é muito realista quanto à vida humana, e principalmente no que diz respeito às experiências emocionais. Para o livro de Provérbios, nós somos movidos pelas emoções. E o livro leva em consideração essa complexidade da vida humana em que as emoções estão inseridas. Você não vai encontrar em Provérbios uma teoria das emoções, mas vai encontrar a constatação de que, de fato, as emoções nos movem, elas fazem parte da nossa vida e elas estão implicadas de modo muito complexo em todas as nossas atitudes. As emoções e sentimentos são importantes para a orientação da vida. É isso que o livro de Provérbios vai dizer. Você não vai conseguir fazer nada de maneira fria, de maneira daquela forma assim racional, como se fosse uma pessoa sem sentimentos, uma pessoa que não se emociona. Nós somos isso. Deus nos fez assim. Ah, você chora por qualquer motivo. Deus fez a gente para chorar. Ah, você ri de qualquer coisa. Deus fez a gente para sorrir. Ah, mas eu sofro com a dor do outro.
Mas é isso mesmo, o sofrimento é inerente à nossa condição. Qualquer coisa que escape essas expressões emocionais é um estado de saúde mental preocupante. Se você não é uma pessoa que se emociona e que não se deixa reger pelas emoções, é algo que você precisa dar uma olhada. Os psicopatas são assim, eles matam sem sentir nada, não tem remorso, não tem nada. Então, gente, se você é uma pessoa que tem emoções, não se preocupe. O livro de Provérbios entende que isso faz parte da nossa vida e que elas são importantes para as orientações para uma vida satisfatória, feliz, abençoada no mundo em que nós vivemos. Então, a partir dessa perspectiva, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa aprender a ter controle sobre as emoções. Eu não posso impedir as emoções, elas fazem parte da minha vida, mas eu posso controlar as emoções e sentimentos. E isso está relacionado à sabedoria e ao entendimento, a forma como eu conheço, a forma como eu tomo decisões, a forma como eu compreendo a realidade à minha volta. Então, olha que Provérbios está muito atual. Se você olhar as teorias das emoções contemporâneas, você vai ver que o livro de Provérbios está afinado com as maiores descobertas da psicologia, das áreas de conhecimento sobre as emoções, que são dos nossos dias, que estão na crista da onda de hoje, do saber científico. Provérbios diz assim: saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Então, meu querido, minha querida, a sabedoria de viver tem a ver com o controle das emoções. É como você vai cuidar da sua alma, cuidar dos seus sentimentos, cuidar das coisas que você sente, que afetam a sua vida. Para o sábio, as emoções e sentimentos são fundamentais para uma vida estável e para o autocontrole. A palavra autocontrole na Bíblia, ela não é muito presente. A Bíblia usa mais a expressão domínio próprio. O domínio próprio, inclusive, é uma virtude espiritual. É um fruto, é uma característica do fruto do Espírito Santo na nossa vida. Então, gente, a sabedoria, ela nos ajuda a também desenvolver o domínio próprio, a ter uma vida equilibrada, estável. Provérbios 28:14 diz assim: como é feliz o homem e a mulher, constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. As emoções estão ligadas à nossa busca de felicidade. E a pessoa que desenvolve o temor do Senhor está no caminho da busca da felicidade. E quem encontra vai perceber que aquilo faz bem para a sua alma. Mas as pessoas que têm um coração endurecido, que é aquela pessoa fechada consigo mesma e que nada penetra nele, essa pessoa vai ter uma dificuldade muito grande. Cairá na desgraça. A minha mãe dizia que eu nunca devia falar essa palavra, desgraça. É uma palavra maldita. O desgraçado é aquele inimigo das nossas almas, dizia a minha santa mãezinha que já está na eternidade. Olha, mas a palavra em si é apenas um vocábulo, mas que a palavra é ruim, não é? Fala a verdade. Cair em desgraça é uma coisa muito ruim e que a gente não quer isso para ninguém, nem para o nosso pior inimigo. Então, tem algumas virtudes que são resultados
dessas atitudes sábias no que diz respeito ao controle das emoções. Paciência, domínio próprio, reflexão, e eu adicionaria aqui reflexão crítica, o pensar por si mesmo. São virtudes de pessoas sábias e que promovem uma vida mais equilibrada, mais estável. Quando você consegue discernir, quando você consegue entender as circunstâncias e perceber o mover das águas, o mover do espírito, o mover da história. Isso tudo é muito importante para as nossas decisões, porque são essas decisões que vão ajudar a gente a ter uma vida estável. A impulsividade e a tristeza excessiva têm consequências negativas para a vida da gente, para a vida de todas as pessoas. Como diz Provérbios, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então, veja bem, mais vale você ter controle de si, domínio de si, do que você ter razão, por exemplo, numa discussão. Eu sei, eu sou uma pessoa que, quando eu tenho que defender as minhas ideias, eu sou um pouco destemperado. É verdade, muita gente acha, o Irene é tão manso, tão pacífico, o nome dele lembra paz. Olha, mas não pisa no meu pé não, porque eu sou capaz de defender os meus argumentos com palavras que você nem imagina que existissem no dicionário. É isso mesmo. Eu tomei uma decisão de não falar palavras obscenas desde a minha adolescência, quando eu ainda não era convertido. E trouxe isso para a vida toda. Só que a gente sabe que tem aquelas situações que a gente sai do sério, não é verdade? Isso acontece com todo mundo. Jesus chicoteou os vendilhões do templo, imagina? Então a gente sabe que tem situações que tiram a gente do sério. E a atitude da maioria das pessoas é falar palavrão, é xingar, é ofender. Eu não faço isso. Sabe o que é que eu faço? Eu falo palavras difíceis. Meus filhos sabem que quando eu estou nervoso, eu começo a falar difícil. São os meus palavrões, né? Palavras grandes, palavras complicadas. Então, eu sei quem eu sou. Então, eu preciso parar e penso, é melhor eu ter um espírito controlado do que eu ter razão. Porque eu, quando me controlo, eu faço bem para todo mundo. Mas quando eu quero ser o guerreiro contestador, eu posso ferir alguém, eu posso magoar, eu posso entristecer, eu posso dar mau testemunho. Então, é melhor a gente ter um espírito manso do que ter razão em tudo. É interessante isso, é uma aprendizagem dificílima, tá? Eu sei disso, tá, meu irmão, minha irmã? É difícil a gente aprender isso, mas a gente precisa tentar todo dia. A compreensão de Provérbios é que as emoções estavam interligadas com o desejo e com o coração. Mas desejo não está no coração, são duas áreas distintas. Aí a psicanálise captou isso de forma muito clara, né? O coração, para o hebreu, para aquela época, para a cultura da época, era a sede das emoções. E o desejo era um anseio, era a vontade de algo que está fazendo falta na gente. Que é isso? Freud, ele, quando fala sobre o desejo, ele fala que o desejo é uma falta. É aquilo que falta para você. E tudo aquilo que você procura para satisfazer essa falta nunca satisfaz, porque o teu desejo é algo muito maior do que você possa avaliar. Então, por exemplo, quando você tem desejo, é uma ilustração tosca, eu sei disso. Você tem desejo de comer uma sobremesa,
mas você sabe que precisa se controlar. Aí você come aquele pudim gostoso da sua sogra. E aí você fica, como mais, não como mais, porque o meu desejo ainda não está satisfeito com um pedaço somente. É isso que é o desejo. O desejo, ele nunca se satisfaz completamente. Ele sempre está precisando de algo a mais. E ele sempre se atualiza, sempre se renova. Então, as emoções estão ligadas a isso, aos desejos, às intenções, aos anseios e também à ação do coração, esse centro onde estão as emoções. Diz Provérbio 19, 22. O que se deseja ver num homem é amor perene. Sabe o que você quer ver na pessoa boa? É que ela precisa ser uma pessoa amável. É isso. É o que as pessoas querem ver em você. Eles querem ver que você seja uma pessoa amável. Não é que você seja uma pessoa perfeita. Ela quer que você seja uma pessoa agradável, uma pessoa dócil, uma pessoa gentil. Melhor é ser pobre do que ser mentiroso. Bom, a segunda parte do versículo não tem nada a ver com a primeira, eu só deixei aí para a gente não esquecer desse detalhe. A noção de desejo que encontramos em Provérbios é expressa pela palavra hebraica tava, que pode tanto servir para apetite quanto para a cobiça, que estão relacionados com desejos bons e maus. Os desejos bons se referem à vontade e aos anseios pessoais, mas existem os desejos maus, que têm a ver com a concupiscência. Aí você vai lembrar de Tiago, capítulo 1, quando fala que a concupiscência é aquele sentimento que dá origem ao pecado, que faz a gente transgredir, errar o alvo e entristecer o coração de Deus. Então é isso. O desejo, ele não é intrinsecamente bom ou ruim. Você tem o desejo, ele é seu. Só que ele pode ser um desejo bom se ele for resultado de uma falta, de uma carência sua e que você está procurando suprir. Mas pode ser uma má intenção do seu coração, com certeza, que pode levar você a decisões que entristecerão a sua vida e a vida de quem você ama. Quais são os desejos segundo Provérbios? O que o Provérbios fala sobre os desejos? Os desejos orientam nossas escolhas e atitudes. É bem psicanalítico mesmo, tá bom, gente? Se você conhece um pouco de psicanálise, vai entender que é disso que a psicoterapia psicanalítica trata. Então, os desejos orientam nossas escolhas e atitudes. O que o ímpio teme, lhe acontecerá. O que os justos desejam, lhe será concedido. Segundo, os desejos podem servir como armadilhas pessoais. Então, você ter vontade de comer muito doce pode levar você a engordar. Você ter vontade de esganar alguém pode levar você a cometer um crime. Então, o desejo é um terreno enganoso, pantanoso, que você pode vir a se prejudicar. A justiça dos justos livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Provérbios 11, 6. Os desejos podem ser motivo de realização pessoal, podem levar você a ser uma pessoa melhor, que são as pulsões de vida que o nosso teórico Freud falava. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas os tolos detestam afastar-se do mal. Onde ficam os desejos, as emoções, os sentimentos? Ficam no coração. O coração é o lugar onde estão os desejos e as emoções. A palavra hebraica para coração é leb, que se refere à vida interior,
ou a interioridade do ser. Ele não é só o órgão, o músculo que bombeia sangue para o organismo. Ele é a nossa vida inteira. Os hebreus entendiam que o coração é o centro da vida. Tirou o coração, você morreu. Então, o coração é todo o seu interior, é tudo que você tem por dentro, que tanto pode ser traduzido dentro do hebraico para o português, do aramaico para o português, como coração, como alma, como mente, que é toda a sua interioridade. Em Provérbios 12, 20, encontramos essa tradução possível. O engano está no coração, no interior, nas intenções da mente dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. A importância do coração, qual é? O coração pode ter ansiedade. Você pode ficar ansioso. E a ansiedade é um sentimento interessante, porque quando você fica muito ansioso, dá aquele aperto no peito. Parece que o coração vai sair para fora, né? Da boca. Não tem esse negócio? Então, o coração pode ter ansiedade. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Como é bom a gente conversar com alguém quando a gente está ansioso, quando a gente está magoado, quando a gente está com medo. É muito importante a gente ter alguém com quem a gente possa compartilhar. O coração também lembra que os sentimentos são refletidos no rosto. Porque a sua vida interior, ela logo se mostra. Se você está abatido, o seu semblante fica logo modificado. É aquela velha menção, né? O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Eu gostava muito da tradução antiga, da Bíblia antiga. Lembra como é que era? O coração alegre aformoseia o rosto. Você fica formoso. Eu acho que em beleza também fica bacana. Você fica bonitão, bonitona, quando o seu coração está bem. Então, cuidar bem da sua interioridade faz muito bem para todos nós. Saber lidar com os sentimentos do coração tem a ver com a prudência e com o equilíbrio. Então, como é que você cuida da sua vida interior? Através de ações que sejam prudentes e equilibradas, que visam criar essa relação harmoniosa da vida. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Provérbios 16, 21. Um outro aspecto também, quando o coração vai bem, os sentimentos se refletem na fala. Os sentimentos do coração se refletem na fala, naquilo que você diz, como você se expressa. O coração do sábio ensina a sua boca. Então, se você é uma pessoa prudente, se é uma pessoa que está buscando equilíbrio, tem entendimento, é uma pessoa sábia, você vai saber como falar, com certeza. Deus vai dar essa instrução para você através do seu coração. Isso quer dizer o seguinte, gente. Tudo aquilo que nós vamos encontrar em Provérbios se baseia no fato de que todos nós temos uma vida interior. E essa vida interior precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada. Da mesma forma como que eu trato o meu corpo, a minha saúde, a minha alimentação, os meus relacionamentos, também a minha interioridade precisa ser tratada. Ela precisa de uma terapia. O que o Provérbios fala sobre essa vida interior, essa vida de interioridade? Ele fala, por exemplo, que todos nós precisamos adquirir maior conhecimento sobre a nossa vida interior.
o conhecimento de quem somos por dentro. Cada coração conhece a sua própria amargura. Não é verdade isso? Só você sabe a dor que você está sentindo. Só você é capaz de dizer o quanto dói em você o que você está sentindo. E não há quem possa partilhar sua alegria. Né? Eu me lembro, eu tinha dois sobrinhos, o meu filho e meu sobrinho, eram duas crianças da mesma idade. Então eles ficavam lá em casa assistindo desenho animado. O meu filho tinha um risador frouxo, ria de tudo, de todos os desenhos animados. Mas o meu sobrinho era mais comedido, ele não ria de nada. E era muito engraçado ver o meu filho rindo de se escangalhar e o meu sobrinho ali sério, compenetrado, igual um guru, observando o desenho animado. A alegria é sua, meu irmão. É você quem ri das coisas, é você quem se alegra. Ninguém vai tirar isso de você. Outra coisa que o livro de Provérbios fala é que nós precisamos estar preparados para as oscilações do humor diante das circunstâncias da vida. Não há quem não oscile o humor. Não estou falando aqui de bipolaridade. Isso é outro assunto. Isso precisa de uma palavra médica sobre esse assunto, ok? Mas a oscilação de humor, você ora está triste, ora está alegre, essa oscilação, ela é normal da nossa vida. Todos nós passamos por isso. Não dá para a gente rir, por exemplo, em velório. Se você está no velório, você está triste, com certeza. E nada pode tirar de você essa ação de se mostrar triste, entristecido neste lugar, neste momento de luto, momento de perda, seja de quem for, até de um amigo próximo. Diz Provérbios, mesmo do riso o coração pode sofrer. Olha que oscilação de humor. E a alegria pode terminar em tristeza. Nós podemos estar alegres em dado momento e vem uma notícia triste. E olha como a gente tem que mudar aquele sentimento na mesma hora. Parece que é um choque para a gente, não é verdade? E Provérbios reconhece isso. O humor pode variar em cada circunstância. O livro de Provérbios também diz que todos nós precisamos de ajuda para superar a tristeza e a depressão. Eu não compactuo com crente que diz que cristão não precisa de terapia. Como não, meu irmão? É a Bíblia que está dizendo, olha, bota isso lá no seu caderninho. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Quem é que vai ajudar a pessoa que está deprimida, que passou pela perda, pelo luto? Quem pode ajudar uma pessoa que está numa profunda depressão crônica? Quem pode lidar com a pessoa que está passando por uma síndrome de burnout, síndrome do pânico, tantas coisas ruins que acometem a vida de qualquer pessoa? Precisa sim, meu irmão, e se você está triste, se você está entristecido ou entristecida, não hesite em procurar ajuda. Psicólogo, psicanalista, psiquiatra, neurologista, existe para isso mesmo, tá bom? E não hesite em procurar ajuda profissional quando o assunto é doença mental. Queridos pastores e pastoras, não inibam suas ovelhas de procurar ajuda profissional, porque elas precisam. As variações de humor são afetadas ou afetam a nossa saúde mental. A sabedoria e o entendimento ajudam a exercer esse domínio próprio que nós precisamos ter, esse autocontrole, como foi lido no começo da nossa aula. Provérbios 14, 29. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Então, ser uma pessoa comedida,
ser uma pessoa que pondera, que pensa antes de falar, que pensa antes de agir. Isso é sinal de sabedoria, de grande entendimento. E é isso que a gente precisa procurar cada dia. O domínio próprio, que é essa virtude bíblica, né, ajuda ou evita a instauração do conflito, até o conflito nas relações interpessoais. Diz Provérbios 17:14. Começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso, desista antes que surja o conflito. Começou a discussão? Pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, não vai parar facilmente. É como uma enxurrada. Vem coisa atrás de coisa. Então é melhor não começar. Desista de discutir, de brigar. Não vai ser boa coisa. E isso é o domínio próprio. O domínio próprio é a força que impede que a ira prevaleça. Uma expressão, né, o longânimo. Você sabe o que é a expressão longânimo? Se alguém me disse uma vez, eu nunca mais esqueci. O que é ser uma pessoa com longanimidade? Longanimidade é a arte de deglutir batráquios, de engolir sapo. Então você precisa aprender a engolir alguns sapos na vida, viu? Não há nenhum constrangimento quanto a isso, não. Pode ir treinando. E treina com os de casa, que é melhor, para você saber como lidar lá fora. Pois assim como bater o leite produz manteiga, e assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. Então fica aí você provocando. Faz isso não, meu irmão. Faz isso não, minha irmã. Você fica provocando seus pais, seus filhos, seus amigos, seus primos, seus tios, seus avós. Faz isso não combina com você. Evita problema, porque isso vai ajudar bastante a convivência em casa. Pessoas que sabem controlar suas emoções e sentimentos vivem em paz, que é aquilo que nós chamamos de a paz interior, que corresponde a esse sentimento de estar bem ou de bem-estar consigo mesmo e com aquilo que possui. Viver bem do jeito que é, sem ter inveja de ninguém. Não, eu estou bem comigo mesmo, eu estou bem resolvido da minha vida. O contrário desse sentimento de paz interior é amargura, é inveja. Vale a pena ter isso? Eu acho que não, gente. Desculpa aí se você é uma pessoa que alimenta rancor, mágoas, ressentimentos. Desculpa, isso aí só produz efeito contra você mesmo. Sabe o que isso faz? É como uma pessoa que toma o veneno esperando que o efeito aconteça no outro. É isso, quem sofre é você. As consequências são só suas. Não vale a pena mesmo. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Além da palavra coração, Provérbios também usa a palavra nefesh, que designa a ideia de alma. Os hebreus não tinham essa noção de alma como tem o Ocidente. Alma é entendida como a pessoa inteira, a vida toda, o ser vivo. Não é um fantasma, não é uma assombração. A alma somos nós somos alma viventes e que recebemos o fôlego de vida do Senhor. A alma é quem coordena a vontade, as paixões, as emoções. A alma é também quem orienta o caráter de uma pessoa. Então, é isso que é a alma para os hebreus, diz o texto. O anseio satisfeito, que é o desejo, lembra do desejo? O anseio satisfeito agrada a alma, agrada a sua vida toda. Mas o tolo detesta afastar-se do mal. Quando você tem sabedoria para controlar
suas emoções e seus sentimentos, isso resulta em um sentimento de alegria, de realização pessoal e que vai repercutir em toda a sua saúde física e mental. A alegria age como um remédio para o coração. Que bacana, não é? A alegria age como um remédio para o coração. Provérbios 10, 28. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. Ser alegre corresponde a ter uma boa disposição para a vida, sobretudo diante dos problemas e das dificuldades. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Provérbios também orienta a gente a exercer controle sobre a ira, porque a ira é um sentimento bastante prejudicial para a vida de todas as pessoas. Controlar a ira é um sinal de sabedoria, mas a falta de controle está associado com a loucura. O tolo dá vazão à sua ira. E o sábio? O sábio, ele controla a sua ira, ele se domina. Agora, a pergunta é: como controlar a nossa ira diante daquelas situações que nos tiram do sério, que a gente sabe que está ali para provocar a gente, para fazer com que a gente vacile, estremeça dos nossos brios. Alguns conselhos de Provérbios. Fale com ternura sempre. Seja terno. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Evite companhia de pessoas com mau humor, pessoas que se iram facilmente. Não se associe com quem vive de mau humor. Nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Evite conversas tolas, fofoca, conversa sem fundamento crítico, conversa sem nexo. Evite isso. A conversa do tolo é a sua desgraça e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Então você vê que controlar as emoções não significa você dizer, não, eu estou aqui igual um monge tibetano, eu estou aqui na ausência completa das minhas emoções. Isso não existe. Alguns tentaram, mas não conseguiram, porque nós não vivemos sem as emoções. Um coração ferido, uma alma abatida, ou mesmo uma tristeza profunda, são difíceis de serem disfarçadas. Também a alegria, a efusiva alegria, é difícil de ser disfarçada. Meu time jogou essa semana e logo no começo houve 2 falhas da defesa que resultaram em 2 gols contra o meu time. E eu fiquei triste. O que eu fiz? Eu desliguei o rádio, eu não vou ficar pensando nisso. Vai lá, joga o seu futebol, depois eu fico sabendo da notícia, porque eu não quero aqui ter que disfarçar o que eu estou sentindo. Estou triste e pronto. Vai lá, resolve o teu problema. Como tirar a própria roupa num dia de frio. Ou derramar vinagre numa ferida. Olha, arde pra caramba. Já tentou? Não tente. É cantar com o coração entristecido. E a gente não está acostumado a fazer isso. Se o coração está triste, o canto é um lamento. O livro de Provérbios condena qualquer forma de fingimento, principalmente os que ocultam a maldade e a falsidade. É como se fosse um chamado à sinceridade, como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro. Os lábios amistosos podem ocultar
um coração mau. Há dois sentimentos nocivos. O ódio, esse precisa ser evitado o tempo todo. Quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. E esses sentimentos, a mágoa, o ressentimento, a inveja, que tudo uma coisa só, não é? O rancor é cruel e a fúria é destrutiva. Mas quem consegue suportar a inveja? Quem consegue conviver com isso? Com alguém que tem inveja de você e está querendo destruir sua vida? Da mesma forma, o livro de Provérbios condena atitudes vaidosas, atitudes orgulhosas, de pessoas que fingem ser o que não é. Tem gente que quer mostrar que tem uma capacidade maior. Eu tinha um amigo que vinha conversar comigo, então ele lia todos os livros sobre aquele assunto. Ia lá no Google, baixava as informações, e aí então, quando começava a reunião, ele soltava aquelas informações. Só que eu deixava ele falar. E aí, quando ele esgotava as suas informações, era hora da gente dialogar, trazer a lição para o eixo que estava proposto. Mas o que ele queria era mostrar que ele sabia. Isso é horrível, meu irmão. Isso é horrível, minha irmã, você mostrar uma coisa que você não é. Que outros façam elogios a você, mas não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. A confiança exagerada em si mesmo pode ser uma armadilha para a sua vida. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Bacana isso, né? Então, seja você mesmo. Se você não sabe, não sabe, não tem problema nenhum. Você não vai ser nem o primeiro, nem o último a não saber. É por isso que a gente está aí para aprender mesmo e vamos em frente. 4 conselhos de Provérbios para aprendermos a ter controle sobre as emoções. Eu anotei 4 conselhos. Veja bem se cabe para a gente esses conselhos. Primeiro conselho: haja sempre com sabedoria e entendimento. Diz o texto: o tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. Provérbios 10, 23. Segundo conselho: não imite os maus exemplos. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Provérbios 23, 17, 18. Terceiro conselho: vença seus inimigos anteriores. São os nossos monstros, os nossos gigantes interiores. Todo mundo tem, e você tem os seus, e eu tenho os meus. Quer saber quem são os meus? Eu não vou falar? Não vou falar. Então, cuida dos seus, que eu cuido dos meus. Temos nossos inimigos interiores. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. E por fim, o quarto conselho: descubra quem você é. Quais são as suas fraquezas, suas virtudes. Saiba quem você é. Porque se alguém te ofender, não tem problema. Você sabe que não é. Ou, se alguém te elogiar muito, não se envaideça, porque você sabe quem você é. Isso é muito importante, você descobrir quem se é. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Conheça o seu interior, conheça a sua vida. Isso vai ajudar você a ser uma pessoa melhor. Vamos terminar essa nossa lição com a aplicação para a vida, lição para a vida, como a gente sempre faz em nossas aulas. No que diz respeito ao controle das emoções, dos sentimentos e dos desejos do coração, todos nós temos sempre algo a aprender. Não somos perfeitos nessa área.
Ninguém conseguiu desenvolver um conhecimento de si que seja suficiente. Nós somos um grande enigma que precisa ser desvendado a cada experiência. Não somos perfeitos no cuidado de nós mesmos. Corremos o risco até mesmo de cair e de fracassar. Todos nós. Não há ninguém imune à queda. Mas o livro de Provérbios nos lembra que há sempre uma nova chance. Deus sempre nos dá uma segunda oportunidade. Ah, é só a segunda? Não, terceira, quarta, quinta, milésima, caso venhamos falhar. Não desanime, não desista. Continue tentando, continue buscando exercer controle sobre as suas emoções. Provérbios 24:16 é um texto que deve ser guardado no coração da gente. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Eu confesso a você que, antes de ler o texto para essa lição de hoje, eu lembrava um pastor que disse: o justo pode cair 1000 vezes. Mas não, é 7 vezes. 7 vezes é um número simbólico, não é um número exato. É igual àquela palavra de Jesus sobre perdoar 70 vezes 7. É porque 7 é um número perfeito, na numerologia tradicional. Então, é possível que você caia de forma completa em toda a sua vida, mas Deus sempre vai te levantar. Deus sempre vai te dar força. Deus sempre vai tirar você da situação em que você se encontra e vai te dar uma nova chance. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Que esse estudo possa fazer muito bem para todos nós. Vamos orar. Vamos buscar a direção de Deus. Pedir que Deus coloque essa lição em prática na nossa vida. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos convida a uma vida de domínio próprio, de controle das nossas emoções. Senhor, nós não somos perfeitos, nós não somos pessoas completas. Podemos cair, podemos tropeçar, temos falhas na nossa vida que nos levam a nos entristecer, situações que nos abatem, Senhor. Há pessoas que estão aí remoendo lembranças ruins da sua vida. Ó Pai, coloca a tua mão de poder. Dá graça, Senhor, nesta hora. Levanta, Senhor, quem está caído. Em nome de Jesus. Amém. Ok, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula de nosso estudo bíblico à distância. Quero agradecer sua companhia aqui e quero convidar você. Logo mais temos a nossa reunião presencial no nosso espaço. Se você quiser participar, coloque aí nos comentários, entre em contato com a gente nas redes sociais e nós vamos fazer de tudo para você estar conosco. Hoje vai ser um dia muito especial em nossa igreja porque teremos mais uma mensagem da nossa campanha de 40 dias de oração. E aí, você está seguindo? Se você não acompanhou as mensagens anteriores, dá tempo. Vai lá na playlist da série de mensagens Vivendo em Amor no Mundo, 40 dias de amor. É uma campanha. Essa campanha é para abençoar a sua vida. É para fazer de você uma pessoa melhor. Então, vem com a gente, vem meditar sobre essas expressões do cuidado amoroso, tanto de Deus para conosco, quanto da gente como compromisso para com o mundo. Eu convido você a estar com a gente logo mais, então, às 18h30, em nosso espaço. E depois a mensagem será gravada e
postada em nossos canais. Meu desejo é que Deus abençoe, que você tenha um domingo de paz e de alegria na presença do Senhor.